Olá, alunos do oitavo ano, fazendo esse videozinho aqui para instruir vocês nessa atividade, né? Como que vocês vão fazer ela, porque ela precisa de informações que talvez vocês ainda não tenham. Então, primeiro, o que é um plano cartesiano? Ela fala de plano cartesiano, então o plano cartesiano é o encontro de dois eixos, né? Onde eu tenho aqui esse eixo vertical, que a gente chama de y, e esse eixo horizontal, que a gente chama de x. Qualquer número que tiver em cima desse eixo, nós vamos chamar esse número de x, e todo número que tiver em cima desse eixo, nós vamos chamar ele de y. Quando eu coloco um ponto aqui, a gente chama esse ponto aqui de par ordenado, por quê? Porque sempre eu vou analisar o x primeiro, por isso a gente chama de par ordenado. Primeiro eu olho o x, depois eu olho o y. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o par ordenado desse ponto A, vou chamar ele de A, primeiro vocês vão olhar o x, então nós vamos pegar e vamos analisar o x. Esse A seria 2 e o y seria 3, certo? Então, qual que é o par ordenado de A? 2 e 3. Então, isso é uma das coisas importantes que vocês devem saber. Aqui eu tenho para cá negativo, para baixo negativo, né? Para a direita positivo, para cima positivo. Se eu pego um ponto aqui, chamo esse ponto aqui de P, ponto B, qual é o par ordenado desse ponto B? Primeiro nós vamos analisar o x, né? Como é de costume, sempre o x primeiro, então menos 3. E depois nós vamos analisar o y, que também será 3. Então, o par ordenado aqui, menos 3 e 3. Ok? Então, isso é o primeiro passo que vocês devem saber. E segundo passo é saber o que é uma função, né? Quando a gente tem uma função, que o exercício pede aí também para construir o gráfico, né? Através de uma função. Então, se eu quero construir o gráfico de uma função, primeiro eu tenho que analisar essa função. Se eu coloco assim para vocês que, olha, y é igual a 2x. Esse y aqui, olha, vai ser esse y que eu tenho aqui, e esse x aqui vai ser esse x que eu tenho aqui. Vocês devem lembrar sempre disso. Como que eu vou construir um gráfico dessa função? Suponhamos que eu dou essa função para vocês, vocês vão construir o gráfico. Primeiro, você vai atribuir valores para x e vai encontrar o y. Mas qual valor eu vou colocar? O valor que você quiser, né? Eu só aconselho pegar números pequenos para não dar um gráfico muito grande. Então, primeiro você vai construir uma tabela, né? Você chama a tabela aqui de x e y, o y em x, né? E nós vamos atribuir valores. Então, eu vou colocar o valor que eu quiser para x. Vou colocar 0 para x. O que você vai fazer? Pega esse 0 e substitui aqui. E faz a conta e olha quanto que vai dar o y. Lembrando que quando eu tenho um número e uma letra e não tem sinal entre eles, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou colocar o 0, 2 vezes 0, 0. Quanto que vale o meu y quando o meu x vale 0? 0 também. Eu vou colocar agora para o meu x, vou colocar 1. Eu vou vir aqui substituir por 1. 2 vezes 1, 2. Quando o meu x valer 1, meu y vai valer 2. E assim sucessivamente. Eu vou substituir esse y aqui agora por... esse x aqui, desculpa, por 2. E vou fazer a conta. 2 vezes 2, 4. Meu y aqui então será 4. E como que eu vou escrever isso aqui, olha, no plano cartesiano? Como que eu vou transcrever isso aqui para o plano cartesiano? Então, é só você marcar os pontos, né? Deixa eu pegar um ponto aqui. É só a gente marcar esse ponto 0, 0. Aonde que o meu x é 0? Eu vou pegar meu x aqui e vou vir aqui. O x é 0 aqui. Aonde que o meu y é 0? Vou pegar meu y, meu y também é 0 aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, ponto. O ponto A. Então, eu tenho esse ponto A. O outro ponto é 1 para x e 2 para y. 1 para x e 2 para y. Olha aqui, 2 para y e 1 para x. Então, eu tenho outro ponto aqui. O último ponto é 2 para x e 4 para y. Então, olha aqui, 2 para x, 4 para y. Eu tenho outro ponto aqui, certo? E agora é só a gente colocar a reta. Então, deixa eu pegar aqui. Reta. E coloco essa reta aqui. Então, eu construí o gráfico dessa função, certo? E é o que o exercício de vocês está pedindo aí, para vocês construir o gráfico. Até eu coloquei aqui, olha, a tabelazinha aqui, né? Desse gráfico de vocês. Então, ele está pedindo para completar isso aqui, olha. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão completar, né? Y, qual que é a função que ele deu? Y é igual a 3x. Quando o y for 0,
quando o x for 0, né, que olha, ele colocou o x 0, eu vou substituir no lugar de x 0, 3 vezes 0, 0, então 0, 0. Quando o meu x for 1, vou substituir no lugar de x 1, 3 vezes 1, 3. Quando o meu x for 2, 2. Agora você vai continuar. No lugar de x, você vai colocar 3. 3 vezes 3, 9. Aqui vai ficar 9, né? E aqui quadro, e assim você continua. Termine esse quadro. Depois você vai desenhar, né, no caderno. Só que eu vou deixar o gráfico já pronto para vocês. Vocês vão só responder as perguntas, ok? E lembrando que é o seguinte, olha aqui, uma observação interessante. A função do primeiro grau, a gente chama de função do primeiro grau, esse y aqui, olha, nós vamos chamar ele de y mesmo, y é igual a x mais b. Isso daqui é o gráfico de uma função do primeiro grau genérica, ou seja, toda função vai seguir. Olha aqui, o y está aqui, o a nesse caso é o 2, o x está aqui e o b eu não tenho, é como se eu tivesse aqui mais 0. Se eu não tenho o b aqui, significa que o b é 0. Toda vez que esse a meu aqui for positivo, o número aqui, esse a for positivo, eu vou ter uma função crescente. Ela vai ser nesse sentido aqui, olha, uma função crescente. Toda vez que o meu a for negativo, eu vou ter uma função decrescente. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu pegar uma nova aqui. Não gravar. Então aqui eu tenho o plano cartesiano, só para mostrar para vocês. Eu vou digitar aqui, olha, uma função. Quer ver? Y, deixa eu colocar aqui, y é igual a 3x mais 2. Olha aqui, eu tenho aqui uma equação, tem um sinal de igual, né? Uma equação, uma função, porque o x aqui, o y está em função do x, e ela é do primeiro grau, porque o meu x está elevado a 1, eu não tenho expoente aqui. Então, quando eu gero esse gráfico, repara para vocês verem, olha aqui, deu uma reta. Sempre vai gerar uma reta quando eu pego a função primeiro grau e jogo ela no plano cartesiano. Sempre vai gerar uma reta. E repare esse ângulo aqui, olha. Esse ângulo que acontece aqui, olha. Toda vez que o meu a aqui for positivo, o 3 aqui, tá vendo que o 3 está fazendo a função do a, aqui for positivo, ela vai ter essa inclinação. Essa inclinação aqui a gente chama esse ângulo de alfa. Se eu coloco aqui uma função negativa, vamos colocar aqui, quer ver? Vou colocar aqui. Eu não posso colocar y de novo, porque eu já tenho y, então eu vou colocar t é igual a menos 2x mais 3. Agora repare o que aconteceu. Olha a inclinação dessa reta. Repare que, olha esse ângulo aqui agora. Tá vendo que ela está tombada para cá? Essa estava tombada para cá e essa agora está tombada para cá. Então, isso aqui significa que eu tenho o a negativo. Toda vez que o a negativo ela vai ser nesse sentido. Toda vez que o meu a for positivo, ela vai ser nesse sentido. Ok? Eu acredito que com isso aí dá para vocês fazerem a atividade aí. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp e perguntar. Um abraço, viu? Fiquem todos